Eu quero te contar aqui hoje, na verdade, como é que a gente medita na palavra, como é que a gente estuda a Bíblia. Porque a gente fala tanto pra você estudar a Bíblia, né? Eu vou te contar e vou fazer isso com você aqui, que foi exatamente o que a gente acabou de fazer hoje de manhã. Legal isso, né? Porque às vezes você não sabe como fazer. Eles falam para eu ler a Bíblia, falam para eu estudar a Bíblia. A gente vai fazer com você, pra você poder entender. E aí você pode fazer melhor do que a gente. Não é para só fazer como a gente faz, é para fazer melhor do que a gente. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, a gente tá aqui, então eu tô com a minha Bíblia aqui. Inclusive, daqui a pouco eu vou te falar qual é essa Bíblia que eu gosto muito, muito, muito. Inclusive, ajuda muito você a entender cada passagem. E também, quando você for levar a palavra para alguém, essa Bíblia é muito legal, porque ela te dá insights do tema, do que você pode procurar. Já vou te contar o que é essa Bíblia aqui, praticamente 100% das pregações que eu preparo são preparadas com essa Bíblia de estudo, porque ela permite que a gente engatilhe vários temas, aprofunde, vá em outros pedaços da palavra, tal. Mas eu tô falando isso, que eu faço isso na hora de pregar, mas para estudar a Bíblia é a mesma coisa. E uma coisa é certa, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa estudar a Bíblia. Não adianta você vir aqui assistir os nossos vídeos, ouvir o que a gente tem para falar para você, não adianta, nem sei se você vai à igreja ou não, mas se você for para a igreja toda semana, não adianta você fazer só isso. Isso é pouco, é muito pouco. Você precisa estudar a palavra de Deus. Esse é o seu manual de instrução aqui na Terra, tá bom? E não é igual o manual de máquina de lavar roupa, que se você não ler, funciona e vai funcionando. Não é tudo automático, entendeu? Esse manual que você precisa ler. Só que ele é um manual, na primeira vez você fala, nossa, é grande, nossa, tem muitos capítulos, nossa, tem coisa que eu não entendo. Eu não entendo um monte de palavra que tem lá. E aí, o que eu quero fazer aqui com você hoje? Eu fiz exatamente isso que eu vou fazer aqui com você, eu fiz hoje de manhã. Hoje pela manhã, eu peguei a minha Bíblia e fiz exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. E pode ser uma forma legal de você começar. E pode ser que você tenha outras formas. Inclusive, se você tiver, coloca aqui nos comentários, dá dicas para as pessoas que estão aqui, como é que você estuda a palavra de Deus, tá bom? Uma coisa certa, você precisa pedir para o Espírito Santo, que habita em você, te ajudar. Por quê? Porque a Bíblia, ele é um livro espiritual. Segura essa. Ele é um livro entendido pelo seu espírito. Então, quando as pessoas falam assim, eu não entendo a Bíblia, provavelmente você está tentando interpretar a Bíblia com a sua mente, com o seu raciocínio. Você está tentando ver lógica, você quer saber o porquê das coisas, ou porque, não, mas isso não faz sentido, ou eu não entendi essa palavra. Então, eu queria começar fazendo uma oração que eu fiz, e a gente, quando eu estava estudando uma palavra sobre a mente, que eu vou trazer aqui para vocês também, que é muito legal, que a gente vai trazer, eu vi essa oração, e essa oração foi muito significativa, né? Então a gente pode fazer junto antes de começar, e você pode fazer todas as vezes que você for ler a palavra, ou você pode fazer agora e já levar isso para o seu espírito. Então a gente vai colocar a mão na cabeça, tá bom? Você coloca a mão na cabeça aí onde você estiver, e você vai repetir o que eu vou te falar, tá bom? Pai, Espírito Santo que habita em mim, abre os meus olhos espirituais para que eu entenda a tua palavra com o meu espírito, para que eu deixe de lado as minhas crenças, para que eu submeta a minha alma e a minha mente ao meu espírito, para que eu possa me alimentar daquilo que tu tens para mim, no pleno potencial da tua palavra. Senhor, eu renuncio agora a minha mente, o meu raciocínio, o meu entendimento, para dar lugar ao teu entendimento, para dar lugar ao entendimento no meu espírito. Fala o que tu tens para mim, me mostra o que tu tens para mim, me revela, Senhor, a tua vontade para minha vida e como eu tenho que agir e como eu tenho que ler a palavra. Em nome de Jesus. Amém. E aí você pode parar esses vídeos, às vezes voltar um pouquinho e repetir de novo, tá bom? Por quê? Repetir de novo é ótimo, né? Repetir de novo mais uma vez, porque é o seguinte. Por quê? Porque é muito importante você partir desse princípio. Se você quiser analisar com os seus conceitos, quiser entender porquê, ou ter dúvida daquilo que você está lendo, enfim, você vai se debater aí, vai ser mais difícil para você.
Lembra que a palavra é uma palavra espiritual. Então, como é que eu já fiz e o Bruno faz atualmente? É a leitura com a leitura programada, né? O que acontece? Por exemplo, eu tenho um plano de leitura que eu baixei de um aplicativo e tal, e eu comecei a ler a Bíblia novamente, né? E aí eu quero lê-la toda, então eu coloquei lá num dos planos que eles têm lá, e no caso, esse plano eu leio todo dia um pedacinho do Velho Testamento, Salmos, depois um pedaço do Novo Testamento, e ainda assim eu também faço uma oração para que o Espírito de Deus fale comigo e mostre para mim. E eu não sei se você já vivenciou isso, mas eu estou lendo trechos que eu já li, só que de repente eu entendo coisas que eu não entendi. Coisas que eu não tinha entendido ainda, porque o Espírito Santo começou a tocar mais em mim, começou a mostrar mais determinadas situações e mostrar no Espírito, que é o que Tati está falando. Tá? E em alguns momentos, quando eu vou preparar uma pregação, eu faço isso que Tati fez hoje, que é pedir para o Espírito Santo me direcionar para uma palavra específica. E aí abrir a Bíblia e ler, mas entender outras coisas que estão ligadas com aquilo. Por isso é legal a gente usar a Bíblia de estudo. Eu vou falar já que a Bíblia é essa. Então, eu já fiz assim também, plano de leitura. Então, com o aplicativo, você faz isso. A cada dia, ele vai te sugerir. Geralmente assim, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo Testamento e um salmo, certo? E aí você tem aquilo por dia. Se você passa 3 dias sem fazer o plano de leitura, você tem que cumprir aquilo que você fez. Então, para algumas pessoas, isso funciona muito bem. E para algumas pessoas que são até mais, assim, certinhas de não... eu não quero ler uma parte aleatória, eu quero ler uma sequência, eu quero entender melhor. Então, também é uma alternativa. Eu já fiz isso também. E agora, atualmente, como eu estou fazendo? Eu estou abrindo assim, pedindo para o Espírito Santo me mostrar aquilo que ele quer falar comigo. Então, hoje pela manhã, eu peguei a Bíblia, orei, passei o dedo aqui e pum, abri. Assim, abri, até marquei aqui. Tá aqui, não aqui. Rasga, não. Oh, meu Deus, calma. Marquei aqui, tá aqui e caiu em 1 Crônicas. Nós vamos fazer esse exercício, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos fazer o 21 e o 22. Tati, quantos capítulos eu tenho que fazer por dia? Quantos versículos eu tenho que ler por dia? Não tem uma regra. Às vezes você fica meditando na palavra em um versículo e aquilo falou muita coisa pra você. Às vezes você tá empolgado, igual eu tava hoje, eu fui embora, fui até o 28, porque tava gostoso, eu tava tendo muitos insights ali, mais pra frente ele fala do louvor, e aí tava compartilhando lá no grupo do louvor, me empolguei e fui embora. Então, vai sentindo o que o Espírito vai falando pra você, você só tem que fazer isso todos os dias, recomendo que você faça isso todos os dias. É lógico que às vezes vai acontecer alguma coisa, pulou um dia, pulou outro, mas tenha uma disciplina para fazer isso. Aí eu abri, caiu aqui em 1 Crônicas 21, onde fala assim, aí aqui nessa Bíblia tem um pequeno título, né? Davi numera os homens de guerra. E comecei a ler. E começa assim, então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a numerar Israel. Você não vai ler e deixar essa palavra vazia. O que eu fiz, comecei a fazer, que eu achei que ajudou bastante, talvez ajude você. Eu comecei a grifar algumas partes, puxar uma setinha e o que o Espírito estava me mostrando ali. E como que você pode refletir nesse versículo. O que eu refleti? E aí Bruno vai também falar as coisas que ele refletiu nos próximos que a gente foi discutindo juntos. Poxa, Davi, isso aqui já é em Crônicas. O rei Davi já tinha passado por tanta coisa, já tinha lutado tanto, já tinha pecado, já tinha se arrependido. Já sido perdoado. Já tinha sido perdoado. E ele foi lá e caiu na tentação de Satanás. Ou seja, eu puxei uma setinha e coloquei assim, a vigilância tem que ser constante. Nós não podemos cair na armadilha de achar que nós estamos bons demais para ser verdade. E a gente até tava... Hoje é o segundo vídeo que a gente tá gravando hoje, né? Tem dia que a gente grava 2, 3, né? E o vídeo anterior eu tava até falando sobre isso, que eu tô na igreja desde os 13 anos, né? E infelizmente eu caí várias vezes, sabe? E eu tive que me levantar, eu tive que me perdoar, eu tive que passar por um processo de purificação, a justiça de Deus teve que ser feita, a misericórdia dele caiu sobre mim para que ele pudesse me perdoar e eu pudesse estar aqui hoje falando com você e tal. Então, e aí na hora que a gente estava conversando, eu e Tati, sobre esse pedaço de Crônicas, eu falei isso para ela, falei, olha, é incrível isso, né? É incrível porque
você passa por tanta coisa na vida e parece que Satanás fica ali, ó, esperando um momento que você vacila, sabe? Um momento que você não está tão firme, um momento que você não presta tanta atenção, um momento que você deixa o seu ego falar, que você deixa sua mente tomar conta, sabe? E aí estava ali aquele homem que Deus livrou da morte várias vezes, que os inimigos perseguiram tanto e o Senhor deu várias vitórias para ele. Que era um salmista, que louvava. O homem segundo o coração de Deus, sabe? E aí caiu de novo. Caiu porque foi contar os guerreiros de Israel, né? Sendo que não era para ele fazer isso. E aí, olha só, você vai continuando e isso é meditar na palavra. Tá bom? Meditar na palavra. A gente tem um vídeo falando sobre a questão da meditação. Não é a meditação transcendental da pedra, do cristal, da flor, não. Meditar está aqui na palavra. Medite na palavra do Senhor. Então, entenda meditar como uma palavra bíblica. A meditação tem que estar ligada a você se encher do amor de Deus, a você se encher da palavra de Deus. Então, nós vamos meditar nessa palavra. Eu gosto de imaginar a situação. Davi estava lá, e aí o que conta aqui? Eu fui lendo e fui entendendo que Davi resolveu não, foi tentado por Satanás. Satanás deu a sugestão. Olha só, Satanás sugere, você pode aceitar ou não a sugestão dele. E se Davi aceitou, que era tudo aquilo que a gente falou, poxa vida, você tem que vigiar para não aceitar a sugestão de Satanás. E foi contar a todo mundo que é dos homens de guerra lá. Joabe, que era tipo o braço direito dele, virou para ele e falou assim, mas por que, meu senhor? Não são todos servos do meu senhor? Não são todos seus servos? Para que você vai contar? E aí entra uma coisa interessante. Muitas vezes, Deus é muito misericordioso mesmo. Muitas vezes o Senhor está vendo que você está indo cair em alguma cilada e Ele levanta alguém para poder chamar sua atenção. Ele levanta, olha, não faz isso, toma cuidado. Ou você sente no seu coração, né? E a gente até falou um dia desse sobre isso, sobre essa coisa do sentir no coração, diferente do sentir na mente, do refletir com a mente, do sentir no seu coração. Você sente no seu coração que não é para fazer, sabe? Mas aí você vai e passa por cima. É a teimosia. A teimosia, ele foi lá e fez. Mandou Joabe sair contando todo mundo que estava lá nas terras, ordenou isso. E aí, Deus não se agradou dessa atitude. Foi uma tentação de Satanás, ele aceitou a sugestão. Deus não se agradou. E Deus mandou o profeta falar para Davi. Davi se arrependeu. Davi foi lá e falou, desculpa, foi uma loucura, me perdoa, Senhor. Davi se arrependeu. Só que o que aconteceu? Deus foi lá por meio do profeta e falou assim, tudo bem, eu te perdoo, mas você pode escolher dentre as 3 punições que eu tenho, dentre as 3 das minhas justiças que eu tenho que fazer. A gente fala muito sobre o quanto a justiça de Deus precisa ser feita, né? Deus é muito misericordioso, Ele ama muito a gente, mas existem coisas que a gente tem que passar, sabe? A justiça dele precisa ser feita. Então foi isso que o Senhor foi falar com Davi. Né? Ai, meu Deus, que ruim. Como assim? Ele tem que escolher entre 3 posições. Como Deus faz isso e tal? Não, é a justiça de Deus. Você começa a entender que a justiça de Deus precisa acontecer. Ele perdoou Davi, mas a justiça dele tem que acontecer. E aí ele deu 3 opções para Davi. Olha só, olha, quando você entra na história, é algo que você fica querendo saber o que aconteceu. Ele falou assim, você pode escolher uma delas. Olha lá. Aqui, o seu povo passe fome por 3 anos, que você fique 3 meses na mão dos seus inimigos, ou que por 3 dias a mão do Senhor, o Senhor mande um anjo, a espada do Senhor vai punir Israel. E aí vem uma coisa muito interessante para você refletir também. Sabe qual Davi escolheu? Ele falou assim, bom, eu prefiro ser punido por Deus, que é misericordioso, do que pelos homens. Olha só que sabedoria. Aí que você começa a entender o tamanho da misericórdia de Deus. E a primeira vez que eu li isso, eu lembrei na hora que a gente estava conversando hoje. A primeira vez que eu li isso, antes de chegar nessa parte que Davi fala que ele escolheu por conta da misericórdia, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Pensei, eu no lugar de Davi escolheria a terceira opção, porque são só 3 dias. Porque era assim, 3 anos de 3 fome, meses, 3 meses na mão dos inimigos, ou 3 dias. Eu escolheria porque são só 3 dias, tal, não sei o quê. Mas será o que significa 3 dias debaixo da espada de Deus, tal, né? Porque, nossa, deve ser um negócio. Aí que você lê o restante, e aí você vê o que você vai comentar agora. Né? É o raciocínio de Davi, que Deus é misericordioso, então eu prefiro ser punido por ele, prefiro que a justiça dele seja feita sobre mim, do que a justiça dos homens.
E foi exatamente o que aconteceu. E aí a palavra fala que Deus enviou um anjo com espadas sobre o povo e começou realmente a punir o povo, que era realmente as pessoas estavam morrendo, né? E só que aí o que acontece? Olha que passagem linda. Deus mandou um anjo para destruir Jerusalém. Ao destruí-la, porém, o Senhor olhou e se arrependeu. Aí eu grifei e coloquei aqui do lado. O Senhor se arrepende. Aí eu virei para ele e falei, Senhor, se arrepende? Você lembra o que você falou para mim? Eu falei para Tati, Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é tão misericordioso, Ele ama tanto a gente que Ele quer ver a gente bem. E assim, Ele sabia que o coração de Davi tinha se arrependido. Tá? Ele mandou a justiça dele, mas ao mesmo tempo Ele mandou que aquela coisa seja... É como se você deixasse o seu filho de castigo e entregasse o celular para ele assistir um desenho, entendeu? É assim, ó, você vai ficar aqui 5 minutos sentados aqui nesse cantinho da disciplina, tá, não sei o quê. Toma aí o celular para você assistir durante esses 5 minutos. É um pouco isso, Deus cuida com um amor tão grande, sabe? E se você nunca se deu conta disso, pensa o tanto que Deus é misericordioso. Eu sei que agora tem um limite, tá? Qual é o limite? É de você aprender aquilo. Deus quer transformar você. Por isso que ele fala que nós somos o vaso na mão do oleiro, que ele quebra, faz de novo, faz melhor. Esse quebrar dói. Ninguém disse que quebrar não dói. Tá? E aí, olha isso. Olha o tanto de insights que a gente teve aqui. Você pode ter outros aí. A gente não virou nem a página. Sabe? Isso é meditar na palavra. Isso é você comer da palavra mesmo, é você tirar daquilo que o Espírito Santo está querendo te mostrar naquele momento. E pode ser que você leia depois, você tire outras coisas. Deixa eu só falar uma coisa sobre aquele negócio que estava falando da Bíblia de estudo. Só que no comecinho, quando você começou a falar que Satanás se levantou, tal, não sei o quê, aqui ele dá vários estudos. Ó. Ele fala assim, ó, Satanás, tentação, Joabe, para você poder entender um pouco. Você vai lá em Joabe, tá lá, você vai entender quem era, outras passagens que falam dele. Sabe? Aí você chega aqui num outro lugar, ó, aqui tem outras coisas aqui, ó. Tem juízos de Deus, confissão pessoal, perdão divino. Perdão divino. Poxa, eu quero aprender mais sobre o perdão divino. Aí tem lá um número, 3475. Aí você vai lá, você vai na página e lê mais sobre o perdão. Olha que legal. Você consegue aprofundar. Olha, tem uma passagem aqui só para teimosia. Uma passagem só para conselho sábio. Deve ser grande essa de teimosia. Então, cada versículo, ele dá aqui para você uma sugestão no que você pode se aprofundar. E aí você vai na página e lê um pouco mais sobre isso. Se você ali, ainda mais se você às vezes vai montar uma palavra, isso é muito legal, isso ajuda muito, tá bom? Agora que a gente vai começar a virar a página. Deus então falou pro anjo, para. E aí o anjo conversou, falando com o profeta, falou assim, Davi, ergue para mim um altar de sacrifício. Faz um sacrifício para o Senhor, não para o anjo, para o Senhor, né? Faz um sacrifício para o Senhor, porque o Senhor me mandou, né, guardar a espada. Então o anjo guardou a espada, acabou aquilo, e ele foi erguer um altar. E o que aconteceria se essa história fosse no Novo Testamento? Não haveria o sacrifício, tá? O que aconteceria o sacrifício foi o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus veio para limpar os nossos pecados, expiar os nossos pecados. E aí eu quero que você entenda a grandeza disso, tá? A grandeza disso. Porque a palavra diz que quando a gente se arrepende verdadeiramente e a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente aceita o sacrifício que Ele fez por nós. Ou seja, Ele veio para que a gente não precisasse passar por aquelas coisas todas, uma dureza maior, sabe? A nova aliança, que Novo Testamento é isso, né? A nova aliança é isso. É você ser perdoado de uma forma diferente. Não existe o sacrifício do cordeiro ali e tal. Não tem que matar animais, não tem que oferecer animais, nem cereais, nada. Jesus já fez isso por nós. Só nós precisamos aceitar que Ele fez isso por nós, reconhecer como nosso Salvador. Olha que incrível. Só que naquela época eu precisava, não tinha Jesus ainda. E aí, não tinha Jesus como homem ainda, né? E aí chegou lá para fazer esse altar e ele chegou na terra de um das pessoas ali do reino dele e falou assim, eu preciso montar aqui um altar para o Senhor.
A pessoa falou para ele assim, toma tudo, toma minha terra, toma meu gado, toma, já oferece pro Senhor, tá tudo aqui. Aí ele, olha a sabedoria de Davi, ele falou assim, não darei ao Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. O que você pode se refletir dali? Quantas vezes as ofertas e os sacrifícios não são nossos? E a gente acha que está fazendo algo pelo Senhor, mas na verdade a oferta e o sacrifício é da outra pessoa. É como se a pessoa falasse, se o Senhor me der tal bênção, eu vou daqui, a Tati vai daqui não sei aonde ajoelhada. É quase isso. É um pouco isso. Ele está deixando claro que sacrifícios... Porque qual é o maior sacrifício que a gente faz hoje, na verdade? É o sacrifício do jejum, que Jesus disse para a gente fazer, né? Que é você sacrificar o seu corpo, né? Para que a sua alma se submeta ao seu espírito. E é você fazer isso. É você abdicar disso. É lógico que tem... eu estou pagando preço por uma pessoa e tal, mas aquela pessoa também tem um sacrifício a fazer. Eu decidi pagar um preço por aquela pessoa, por algo que eu estou ajudando, porque nós somos um corpo só. Sim. Né? Olha, nem chegamos no 22. Só para terminar aqui o 22, o 21, o último versículo, que é o versículo 30, falava assim que Davi não podia ir até consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E aí eu anotei aqui, a autocondenação de Davi e o medo de Davi não permitiu que ele consultasse ao Senhor. O profeta tinha que falar para ele tinha que perguntar para o profeta o quanto o medo, o terror pode nos afastar de Deus. E não foi Deus que falou, Davi, você não tem o direito de vir a mim. Não foi isso. Davi estava atemorizado. O medo, o temor dele fez com que ele se afastasse de Deus. Quantas vezes a gente já fez isso? Sabe? Todas as vezes que a gente fala sobre isso me toca muito porque eu já fiz isso. Então, não faça isso na sua vida. Não faça isso, sabe? Eu não sei qual é o tipo de queda que você teve, mas não permita que isso te afaste de Deus de maneira nenhuma, por favor. E realmente, quando eu li isso, eu falei, olha o quanto o medo humano pode nos afastar de Deus, porque nós colocamos isso, nossa mente colocou isso. E a gente vai continuando na palavra, no próximo capítulo, no capítulo 22, já fala sobre os preparativos para a construção do templo. Porque Deus tocou no coração de Davi para ele construir um templo ao Senhor. Só que Deus também falou para Davi, e ele vai falar aqui, que não seria Davi que ia construir esse templo, que seria Salomão, o seu filho. E o capítulo 22 começa a dizer isso e começa a falar, a contar como Davi foi preparando tudo para que Salomão pudesse construir um templo. E isso me tocou muito. Davi sabia que não era ele que ia construir o templo. Ele sabia, Deus falou, não é você. Eu vou te dizer daqui a pouco por que não era Davi. Por que Deus falou que não era Davi que ia construir? Aqui fala, não é você que vai construir, só que Davi, na generosidade do coração dele, não falou, tá bom, então se é outro que vai construir, Salomão. se vira. Vai buscar as coisas que precisam? Não, Davi foi lá, buscou o ferro, o bronze, as madeiras, o dinheiro, tudo que era preciso para Salomão fazer a obra. Né? E ele passou isso. E aí aqui na Bíblia de Estudos, ainda ele fala sobre passar essa bênção para o filho, a como lidar com essa paternidade, a como lidar com a sucessão. Muitas vezes a gente não sabe lidar. Olha como Davi lidou. Deixou tudo ali, tudo preparado. E aí vem a passagem no capítulo 22, versículo 8. Veio, porém, a mim essa palavra do Senhor. Tu derramastes muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirá o templo em meu nome. E aí eu grifei e coloquei aqui em cima. Há servos de guerra e servos de paz. Logo em seguida ele fala, Salomão vai construir o meu templo, porque eu vou dar tempo de paz para ele. E aí você pensa assim, poxa, mas Davi fez tanta coisa porque o Senhor orientou, né? O Senhor orientou Davi que vencesse várias batalhas, que unificasse mais aquele povo, que aumentasse todo o poder daquele povo naquela terra e tudo. Então Davi era um servo de Deus ali, fazendo a vontade de Deus. Mas é muito isso que Tati falou.
que há servos de guerra e de paz. Deus tinha um propósito na vida de Davi, e aquele propósito não era o propósito de construir um templo que exaltasse o nome do Senhor, da bondade, da benignidade, do amor, da paz. Porque quem faria aquilo seria Salomão. E aí, olha que interessante, o Senhor não só disse isso para Davi, o Senhor fez uma promessa para a posteridade dele, porque ele disse, o seu filho vai governar sobre a paz. Exatamente. E aí você vai continuando. Gente, vocês entendem quanto isso é legal? São histórias. Seres humanos, Deus é tão sábio que ele deixou a palavra dele repleta de histórias. Porque nós gostamos naturalmente de histórias. Né? A gente compra livros por causa das histórias, a gente assiste filmes por causa das histórias, novela por causa das histórias, séries por causa das histórias. A Bíblia tem histórias. Então, quando você vai mergulhando, você quer saber o que aconteceu. Eu comecei a saber assim, como é que foi essa construção do templo? O que ele falou? Por que ele não podia construir? E você vai tornando essa palavra viva e trazendo isso para você. E aí o que Davi fez? Não só providenciou tudo para Salomão, a todos os materiais e a mão de obra e tudo para Salomão, mas como deu conselhos para o filho dele. O que ele fala assim? Senhor, dê prudência e entendimento para Salomão, né? E aí, para que ele guarde a lei do Senhor. Então prosperarás, né? E tereis cuidado de guardar os estatutos e os juízos. E aí ele fala assim, assim como aconteceu comigo, você vai guardar os mandamentos do Senhor. Você vai guardar, então... E ele ora pelo filho, ele fala assim, Senhor, dê entendimento, dê prudência. E aí ele vira para Salomão e fala assim, ser forte e corajoso, não temas, nem te desanimes. Então, o que eu anotei aqui? A prosperidade vem de você guardar os mandamentos do Senhor e de você ser forte, prudente, corajoso. Isso dá a base para que você entenda de onde vêm suas vitórias. E como é importante quando o Davi falou isso para Salomão. E tem uma coisa que eu gosto muito no Velho Testamento, que é a quantidade de vezes que a gente vê os pais dando grandes bênçãos na vida dos filhos, sabe? Muito. Que o Senhor te abençoe, que abençoe sua prosperidade, que você seja isso, que você faça aquilo, que você... É a Bíblia mostrando para nós o poder que nós temos, sabe? E muitas vezes tem muitos pais, muitas mães que na verdade jogam maldição nos filhos, né? Você nunca vai ser isso, você nunca vai ser aquilo, você não vai ser nada, você não vai dar conta, desiste. Aqui Salomão fala, não temas. Não, e a gente aprende no Velho Testamento, principalmente, o contrário, que é você derramar bênçãos sobre a vida dos seus filhos, sabe? É o poder que isso tem, de você derramar as bênçãos na vida dos seus filhos. E ele fala para Salomão, no versículo 16, levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Vai e faz, sabe? É uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio, o Senhor seja contigo. E aí... Haja, né? Faz, ação. Eu coloquei, puxando a setinha, coloquei ação. A gente precisa fazer também as coisas para que as bênçãos venham na nossa vida, para que a gente possa cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Também a gente precisa fazer a nossa parte. E aí termina esse capítulo, que é a última reflexão que a gente vai fazer aqui, mas poderíamos fazer muitos mais, que ele fala assim, consagre agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor, o vosso Deus. Ou seja, depois que ele fala, faz a obra, ele fala, consagra o teu coração e a tua alma. E eu puxei uma setinha e coloquei assim, o trabalho para Deus requer coração e alma. Requer coração e alma. E como eu continuei a ler, olha só, eu gerei um estudo para mim mesma aqui, porque lá no 28, que eu fui parar lá no 28, no 28:9, diz assim, olha que lindo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e uma alma voluntária, pois o Senhor observa o coração e conhece todos os desígnios e pensamentos. Ou seja, eu coloquei uma setinha aqui e coloquei 28:9.
se eu quisesse saber mais sobre como o teu coração e a alma para trabalhar para Deus. E ele dá mais detalhes disso aqui. Ele fala que é um coração íntegro, ou seja, integridade, e alma voluntária. O que é alma voluntária? É a alma que se submete. Voluntariado é a alma que ajuda, é a alma que se coloca à disposição. E aí tem um estudo aqui, ó, 915, Segredos do Coração. E aí não tem fim. Não tem fim o quanto você pode se alimentar da palavra. Não tem essa de, eu já li duas vezes. Não, olha deixa eu só mostrar uma coisa. Mostra qual é. Quando você chega, vamos abrir aqui, o 915, está dizendo ali. Tá? Segredos do Coração. Aqui no final é o índice de temas, né? Então o tema que a gente vai olhar é o 915. 1100, 900 e pouco. Vou ler para você aqui, ó. 915, Segredos do Coração. E aí tem aqui Mateus 12, 25. Primeiro ele tem vários aqui, ó, Provérbios, Jeremias, tal. Depois tem aqui, lidos por Cristo. Aí, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aí, Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, diz: por que não me põe à prova, hipócritas? Ele está falando, quando ele fala de dividido, por exemplo, ele está falando essa coisa do coração da casa dividida. Aí, Jesus, conhecendo o seu espírito, que assim pensavam, disse: por que pensais essas coisas em vossos corações? Ele vai passando várias coisas, aí você vê o que tem a ver com aquilo, que são segredos do coração. Algumas coisas podem te ajudar com aquilo, se estiver fazendo uma pregação, alguma outra coisa. Mostra aqui que Jesus vê os segredos do coração, não é? É muito legal. Ó, a Lucas, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará arruinado. Falando de como Jesus entende isso, tá? João, ele não necessitava que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Deus conhece o seu coração, os segredos do seu coração. Deus conhece os segredos do seu coração. Então, aqui vem várias coisas que vão acrescentando uma outra. O que eu costumo fazer? Então, eu vou aqui, por exemplo, em Marcos, eu gostei disso, eu vou lá na parte de Marcos, abro, às vezes eu vejo outros estudos que estão ali, e eu falo, olha que legal, ele está falando sobre outras questões aqui, aí eu volto lá, procuro outro, e isso é o que a Tati falou, posso ficar o dia todo aqui. O dia todo, tá? A vida toda. Eu só parei realmente hoje, porque a gente tinha uma reunião de trabalho, mas eu queria só fazer isso. Eu falei para ele, eu tenho que programar uma palestra, eu vou dar uma palestra na universidade sobre o meu trabalho, né? O que eu faço. E eu falava, eu quero só continuar, porque quando você realmente entende no espírito, e olha, se tem uma palavra aqui que você não entendeu, abre seu celular, bota no dicionário. Não fica preso por uma palavra que você não entendeu. Eu lembro que eu estava preparando uma palavra sobre o coração e chegou numa passagem que Paulo fala: exortai-vos uns aos outros. E eu não sabia exatamente o que era exortar-vos, eu imaginava o que era. Eu fui lá no dicionário. E hoje existem dicionários bíblicos, inclusive, se você digitar no Google. Ou seja, não tem desculpa. Você pode, inclusive, exortai-vos é estimular-vos, incentivar-vos uns aos outros. Inclusive, tem a Bíblia, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que às vezes eu recorro para entender um outro... vamos ver como é que fica na linguagem de hoje. Mas sabe o que eu faço sem com relação perder a à nova essência tradução? dessa. Porque tem umas coisas que às vezes eu acho que perde um pouco. E aí o que eu faço? Por exemplo, ontem eu fiz isso. Eu estava preparando a pregação para a igreja ontem era meu dia de pregar, estava ali terminando a pregação. Aí eu abri lá o Bíblia Online, que é um site que eu gosto de ver, tal, e eu estava olhando um determinado trecho, que aí eu vou com ela aqui e o meu computador aberto ao mesmo tempo. Aí eu abri lá o trecho e aí eu coloquei duas versões, uma do lado da outra. Aí eu leio um pedaço, leio outro pedaço, que aí às vezes um me ajuda a entender o outro e tal, e eu decido qual que eu vou levar para a igreja, qual que vai ficar mais fácil das pessoas na igreja entenderem. Exato. E aí eu tenho uma última dica também, só quero te mostrar que é a Bíblia Thompson, tá? É a Bíblia Thompson de estudos, a gente gosta muito. E aí é uma escolha pessoal nossa, tá? Não existe a Bíblia certa, a Bíblia errada, a Bíblia melhor ou pior. Existe aquela que realmente fala com você. E eu tenho... Só uma coisa, você estava falando da nova versão. A versão que eu particularmente prefiro, gosto mais, é a Almeida Contemporânea. Só se você quiser olhar várias lá. Olha só, muitas dicas pra você. E a última. Tati, eu não tô com tempo de ler. Ou então, por que eu criei essa
essa ação que eu vou te falar agora, essa dica que eu vou te falar agora. Nós estávamos em jejum e no primeiro dia do jejum eu não queria ler, eu tava querendo mais ficar quietinha. As letras às vezes ficam um pouco embaralhadas no primeiro dia do jejum. Eu não queria ler, só que eu não queria deixar de ter a palavra, consumir a palavra. Aí eu baixei no meu celular a Bíblia Falada. A Bíblia Falada. Aí eu baixei a nova linguagem, da nova tradução da linguagem de hoje, porque aí ela falada, ela fica mais fluida pra mim, mas você pode baixar aquela que você quiser. A minha faz isso, eu faço isso de vez em quando. Aí você põe play. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E você vai ouvindo. Ao mestre de canto, dos filhos de Corá, É bom isso. em voz Oi, de soprano. você vai ouvindo. Então, assim, hoje essa tecnologia ajuda a gente a consumir ainda mais a palavra de Deus. Então, numa época, por exemplo, que eu tava com muitas batalhas, assim, de inimigos mesmo, eu colocava os salmos enquanto eu tava no banho. Colocava lá o Eu não falo celular. que você não tem tempo, né? A gente tem uns amigos que consomem muito podcast. Pois você é. pode consumir a Você pode Bíblia. consumir o podcast de Deus. Boa. Posso te dizer que é o melhor que você pode ouvir na sua mais vida. abençoado. É o mais abençoado, é o podcast de Deus. Por que a gente trouxe isso hoje? Eu senti no meu coração de trazer. Porque nós temos que ser a palavra vivente. A gente tem que ler a palavra de Deus. Não porque a gente quer decorar versículo ou porque, enfim, por qualquer outro tipo de religiosidade ou ritualismo. Você tem que se despojar dessas coisas. Você tem que aprender a Bíblia no seu espírito para você viver a Bíblia. Exatamente. E às vezes tem umas pessoas que a gente grava um vídeo, por exemplo, às vezes as pessoas discordam de uma coisa ou outra. E aí elas vão lá e passam uma passagem da Bíblia assim. Porque na Bíblia está dito tal coisa. E aí vão e contradiz aquilo que a gente falou aqui. E aquela pessoa ela está parcialmente certa. Porque ela foi achar alguma coisa que para ela mesma achar. Tá? Só que aí às vezes eu olho e falo, poxa, mas ela não viu que tal e tal lugar também dizia assim, em outro lugar diz tal coisa assim, assado? Ela acabou pegando uma coisa meio desconexa. Por isso é legal a pessoa entender o contexto todo. E para concordar com a gente também, sabe? Não concorda só porque eu tô falando, não. Tá? Vai lá e olha e fala, quero entender mais a fundo, quero entender, quero ter uma visão, a minha visão disso. E quando você começa a saber a palavra, ter a palavra nas suas orações, tem um livro que é muito legal, que chama Orando a Palavra. É muito poderoso, porque você declara as escrituras. Então, quando você está numa guerra espiritual, quando você quer declarar, falar sobre ansiedade, você quer a cura, você quer falar sobre saúde, você quer pedir proteção para os seus filhos, tudo isso tem passagens na palavra. E quando você ora declarando a palavra, isso é muito poderoso. Tá? Foi assim que Jesus venceu a tentação de Satanás. Depois que ele ficou lá 40 dias no deserto, Jesus venceu Satanás tudo com a palavra. Porque está escrito e expulsar o Satanás vinha com a palavra também. Vinha. Porque não está dito que os seus anjos darão a ordem, teu respeito e tal. E aí Jesus dizia, mas também está dito, também tá não escrito, tentarás não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você quiser ler essa passagem também, é muito legal para você entender o poder, a arma da palavra, que era a arma que Jesus usava. Tá bom? Hoje é isso. Agora te desafio a você realmente começar um estudo da palavra na sua vida. Você pode montar grupos de estudo, você pode ouvir a palavra no seu celular, você pode estudar na Bíblia de estudo, você pode estudar na nova linguagem. Só não pode ficar sem. Só não pode ficar sem, você está perdendo algo muito, muito incrível na sua vida. Eu desejo do fundo do meu coração que o seu espírito aqui seja avivado e nós vamos orar para que você realmente tenha ânimo, porque a palavra diz ânimo, a palavra vai, faça, não temas, não desanimes, não é isso? E a gente precisa disso para poder ter a obra de Deus e viver o reino de Deus aqui nessa terra. Amém, amém. Faz oração você hoje. Opa! Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, estamos aqui em oração, Senhor, em intercessão por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que os Teus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Que os seus anjos, Pai, sejam ativados ao redor de todos que o temem e que nós possamos ser protegidos por Ele. Senhor, Tua palavra diz que a Tua palavra é mais afiada que a faca de 2 gumes, que é a arma espiritual, que é o nosso escudo, que é a nossa fé. Senhor, aviva-nos, aviva quem está nos escutando. Tua palavra diz, vá, faça, tenha bom ânimo. Jesus disse, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Senhor, instaura ânimo e poder nas pessoas. Senhor, aviva o Espírito, para que o Espírito seja o entendedor da palavra, Senhor, e não a mente.
e não o corpo, e não a sabedoria humana, mas que a sua sabedoria seja instalada. Senhor, eu te peço mais fé, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso vigor, aumenta o nosso ânimo, Senhor. Aumenta, Senhor, tudo que é de bom em nós, para que nós possamos desfrutar da Tua palavra, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento, prudência e disciplina, para que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor. Não só ler, mas ser uma palavra vivente. Ser pessoas que agem, pensam, condizem segundo a Tua vontade, segundo a Tua sabedoria para nós, Senhor. Abençoa, Senhor, a leitura da Bíblia de todos nós daqui para frente. Que seja uma leitura da palavra revelada, Senhor. Revela, Senhor, para nós. Revela e fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Toca cada um dos corações aqui. Renova cada uma das mentes, para que nós possamos receber os Teus desejos do nosso espírito e fazer a Tua vontade para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor para você, que você possa entender a importância de você mesmo estudar, de você mesmo entender a palavra de Deus. E como a gente costuma dizer, às vezes, que você possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, passando esse vídeo para elas, para que você possa ajudar outras pessoas a também entenderem mais isso. Que a palavra diz, dê frutos. Dê frutos você também. Um beijo no seu coração, compartilha esse vídeo, comenta aqui com a gente, pede ajuda pra gente nos comentários também, se você tem alguma dificuldade de leitura, se você não entendeu alguma coisa. A gente não sabe nada, a gente estuda e é orientado por Deus, mas a gente vai fazer o possível para te ajudar na sua caminhada também, para que o Espírito Santo venha aí revelar tudo que ele tem para revelar na sua vida, tá bom? Beijo, fica com Deus. Deus te abençoe. Alguém ligando no final do vídeo. Beijo, que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.